Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 13. Nós estamos encerrando hoje essa série de estudos no livro de Neemias. É o último capítulo do livro e nós fizemos aí a exposição, eu, nosso irmão licenciado Érico também, desde o capítulo 1, e hoje estamos aqui chegando ao final dessa exposição, um livro que nos fala de restauração, e nós cremos que o Deus da Escritura é o Deus da restauração, é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que estabelece um novo tempo nas nossas vidas, estabelece um novo tempo numa nação, estabelece um novo tempo numa família. Então esse é o Deus que nós servimos, em quem nós confiamos. Eu quero então fazer a leitura desse capítulo. Eu não vou ler todo o capítulo nesse momento, e à medida que eu for expondo, eu vou avançando aqui na leitura, mas eu quero ler os 9 primeiros versículos inicialmente, depois nós vamos ler todo o capítulo à medida que a exposição for avançando. Neemias 13, de 1 a 9, a palavra do Senhor diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o Senhor nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Irmãos, esse é um livro que nos faz pensar na soberania de Deus na história, e foi exatamente a tônica desse livro que nós trouxemos aqui nessa exposição. Na verdade, o que está acontecendo aqui não é somente a reconstrução dos muros da cidade que estava destruída, como nós vimos lá no capítulo 1, Neemias toma informação sobre o estado de Jerusalém e do povo, e quando ele ouviu falar que o povo estava em grande miséria, a cidade estava destruída, os muros derrubados, Deus começou a mover o coração dele. Mas na verdade, mais do que a restauração estrutural, que também era importante, obviamente, uma cidade sem muros, principalmente naquele contexto antigo, era uma cidade vulnerável, uma cidade aberta a todo ataque do inimigo, né? Então a cidade precisava estar de pé. Mas mais do que isso, o foco desse livro é a restauração do povo de Deus. E há um livro que trata de um comentário bíblico do Antigo Testamento, do pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, faleceu há pouco tempo.
ele foi reitor lá do Palavra da Vida, em Atibaia. Ele escreveu um livro, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, a editora Ragnos. E ele faz um resumo, né, do significado do livro de Neemias e do tema do livro de Neemias. Ele diz: a reconstrução de Jerusalém como cidade escolhida de Deus exige a restauração do seu povo. Percebam, a cidade escolhida, sendo restaurada, exigia a restauração do seu povo como uma comunidade adoradora, em sintonia com a santidade do seu soberano restaurador. Então, ao mesmo tempo que a estrutura física estava sendo restaurada, Deus estava restaurando o seu povo. Que povo é esse? Eu queria que você abrisse comigo no capítulo 9, no versículo 7 e versículo 8. Nós nunca podemos perder de vista que Deus separou um povo para cumprir os seus propósitos na terra, o seu propósito de salvação de todas as nações. Neemias 9, 7 e 8, vejam como Neemias ora, e ele faz menção do patriarca dessa nação, do povo que Deus escolheu. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, Neemias 9, 7, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança. Percebam, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Então esse era o povo que estava sendo restaurado, o povo da aliança. Por isso, irmãos, que eu chamo a sua atenção, eu chamo a atenção dos amados, para quando nós olharmos para esse livro, nós não focarmos somente nas pedras reconstruídas, mas no propósito maior de Deus. E nós também precisamos nos lembrar que Neemias está situado mais ou menos 4 séculos antes da chegada do Senhor Jesus. Deus estava restaurando esse povo para que o seu filho pisasse esse planeta, chegasse em Jerusalém, na cidade já restaurada, habitada, repovoada, né, pelo povo, após aí, nesse caso, do cativeiro da Babilônia. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus tem um povo para a sua missão. Não é a igreja que tem uma missão, é Deus que tem uma missão. Deus tem um povo para a sua missão. Deus escolheu o povo de Israel, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que o povo de Deus é a igreja do Senhor, né? Que é a unidade de judeus e não judeus num só corpo, para glorificar ao Senhor, para adorar ao Cordeiro de Deus, para anunciar o Evangelho a todas as nações. O plano de salvação de Deus, irmãos, sempre foi para todas as nações. Quando Deus chamou Abraão, e nós estamos vendo aqui, né, no verso 7 do capítulo 9, tu és o Senhor que elegeste Abraão, Deus deu uma promessa a ele, que na sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, o plano de Deus sempre foi universal, né? A salvação de Deus sempre foi, tendo em vista as nações. Israel era um meio, um instrumento que Deus escolheu, portanto, era importante esse povo estar na sua terra, com a cidade reconstruída, e sendo uma comunidade adoradora, que caminhasse em obediência ao Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que essa comunidade, ela precisava cumprir as exigências de Deus. É interessante que nós estamos no último capítulo, e nós vamos ver aqui Neemias agindo de uma forma muito enérgica, de uma forma dura. Em alguns momentos nós vamos ver Neemias, parece até que ele está fora da ação do Espírito Santo, né? Sem a atuação do Espírito, mas ele está sendo zeloso. Então, no último capítulo do livro, os muros já reconstruídos, o povo já tinha ouvido a palavra, mas eles desobedeceram. Há um ciclo, né? E nós precisamos
pedir graça ao Senhor e vigiar constantemente, porque mesmo sendo o povo de Deus, mesmo tendo sido alcançados pela graça do Senhor, dia a dia nós somos desafiados. O autor aos Hebreus diz que o pecado nos assedia tenazmente, ferozmente, diariamente. Nós temos que vigiar e orar conforme as palavras de Jesus, temos que cuidar da nossa vida com Deus, temos que zelar pela nossa vida cristã. E nós vamos ver aqui Neemias corrigindo pelo menos 4 realidades sendo corrigidas na vida do povo de Deus no capítulo 13. Isso nos faz pensar, eles já estavam restaurados, eles já tinham sido ministrados pela palavra, mas deram lugar, deram brecha, né? Neemias precisou se afastar um tempo, ele passou 12 anos como governador de Judá, ele precisou voltar ao palácio, ele precisou voltar à Pérsia, e nesse meio tempo o povo abriu a guarda para algumas realidades que não deveriam vivenciar e permitir, e Neemias aqui está chamando a atenção. Eu quero destacar então 4 realidades que precisavam ser corrigidas na vida do povo de Deus. Primeira, a interferência estrangeira. Nós lemos aí nos 9 primeiros versículos, amados irmãos, que nesse período que Neemias se ausentou, nós não sabemos por quanto tempo ele esteve na Pérsia, mas foi um tempo suficiente para que os judeus permitissem, por exemplo, que Tobias, um dos inimigos do povo de Deus, se infiltrasse no lugar mais central da adoração do povo, no meio do templo. Percebam aí, versículo 4 vai nos dizer: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E vejam o que fizeram para Tobias: fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos, no lugar onde se guardavam as ofertas, né? No lugar onde era recolhido os dízimos para a manutenção do sacerdócio, para a obra de Deus. Permitiram que um homem que era inimigo da obra, Tobias, nós vemos lá no início do livro, né? Alguém que se levantou contra o povo de Deus, passou a viver naquela câmara. E aí, irmãos, percebam que Neemias diz: quando isso aconteceu, verso 6, não estive em Jerusalém. Ele precisou se ausentar, passou um tempo na Pérsia e voltou, né? Já agora com Artaxerxes, rei da Babilônia, e ele diz que pediu licença e voltou para Jerusalém. Então, quando ele retorna para Jerusalém, ele vê essa situação: um inimigo do povo de Deus morando dentro do templo, interferência estrangeira, de gente que não era para estar naquele lugar, no lugar da adoração. E aí, irmãos, vejam que Neemias fica indignado, e a gente vê isso no versículo 7 até o versículo 9, quando então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ele foi enérgico, ele foi incisivo, né? Ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes. Por quê? Porque ele viu que aquilo não agradava a Deus. E às vezes, irmãos, uma atitude dessa nos dias de hoje nos choca, né? Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: há realidades nas nossas vidas que têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus e exigem de nós também uma atitude enérgica para nos livrarmos dela? O que Neemias está dizendo é que nós não podemos ser complacentes com o pecado. Há realidades que não podem fazer parte mais da nossa vida, que não condizem com o Evangelho, que não condizem com o fato de nós sermos discípulos de Cristo. Sentimentos, pensamentos, mentalidade, relacionamentos, alianças. E Neemias não pensou 2 vezes, pegou aqueles móveis, toda aquela mobília e pôs para fora.
E diz o verso 9: então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então, irmãos, o tema de hoje é um povo restaurado para glorificar a Deus. Se há realidades que não têm glorificado a Deus na nossa vida, elas precisam ser removidas. Queria que você enxergasse esses móveis aqui de Tobias, essa mobília, os antigos diziam essa quinquilharia, né? Sendo removida como aquelas realidades que precisam sair da nossa vida, que não glorificam a Deus, que não exaltam o nome de Deus, que não promove o crescimento do Evangelho, precisam sair. E quando isso saiu, quando aquela mobília saiu, quando aquela câmara deixou de ser um lugar onde Tobias, um adversário da obra de Deus, estava ali dentro, voltou ao seu propósito original. O verso 9: tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. Quando Deus nos restaura, Ele nos coloca novamente no seu propósito. A nossa vida volta a ser o que Deus tinha planejado. Amém, irmãos? No sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Eu sempre digo, quem é que precisa ser reconciliado? Quem estava separado. O Evangelho nos mostra isso, irmãos. Nós nascemos separados de Deus. Mesmo fazendo leitura bíblica diária, mesmo orando todo dia, nós não nascemos salvos. Nós não nascemos convertidos, nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos separados de Deus. E se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a nossa morte, essa separação será eterna, mas graças a Deus que Ele entrou na história na pessoa de Jesus, o seu Filho amado, pagou a nossa dívida para nos reconciliar com Deus. E quando isso acontece, é a mesma realidade que vemos aqui, nós voltamos ao propósito original. Aquelas câmaras eram para armazenarem as ofertas do povo de Deus, não é para Tobias morar ali, gente, não era para um adversário estar ali dentro. Paulo diz aos Efésios: não deis lugar ao diabo. E Neemias age energicamente, nos mostrando que o cristão não pode ser complacente com o pecado. Isaías 5 diz que haveria um tempo em que as pessoas iam chamar a luz de trevas, o amargo de doce, né? É um tempo onde os valores são completamente invertidos, mas a igreja que crê no Evangelho, crê no caráter de Deus, precisa ser fiel ao Senhor. Segunda realidade, corrigida aqui nesse texto por Neemias, foi a questão da irresponsabilidade financeira da nação. E eu quero ler então dos versos 10 ao 14. Percebam, primeiro Neemias tratou da questão da interferência estrangeira. Os primeiros versículos nos falam sobre isso, depois nos fala também da experiência de Tobias. Agora, do verso 10 ao 14, ele vai tratar da questão da irresponsabilidade financeira da nação. A nação de Israel tinha compromissos com Deus que passavam pela consagração das suas finanças, das suas primícias, dos seus dízimos, e esse povo também estava sendo infiel. Percebam, a partir do verso 10, também soube que os quinhões dos levitas, ou seja, a parte que cabia aos levitas, né? Os dízimos que o povo trazia era para suprir as necessidades do sacerdócio e dos levitas. Os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas, os cantores que faziam serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Percebam, irmãos, nesse ato do povo ser infiel a Deus, Neemias dá o diagnóstico: a casa de Deus foi desamparada. A casa de Deus foi desamparada. Aí ele diz: ajuntei os levitas, final do verso 11, e os cantores, e os restituí a seus postos.
Então, verso 12, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. A segunda realidade corrigida por Neemias foi a negligência com a contribuição, a negligência com a fidelidade em devolver aquilo que pertencia ao Senhor. O resultado disso, os levitas, os cantores foram prejudicados. Eles estavam se dedicando integralmente à obra, os levitas auxiliavam os sacerdotes. E eles voltaram aos seus campos, diz o versículo 10. Eles tinham fugido cada um para o seu campo, por quê? Porque eles precisavam sobreviver. Eles se dedicavam integralmente à obra do Senhor. E a lei havia estabelecido que eles deveriam viver do altar. Os sacerdotes, também os levitas eram beneficiados, os cantores que estavam se dedicando integralmente à obra do Senhor. Mas com a infidelidade do povo, eles voltaram aos seus campos. E quando Neemias chegou, ele ficou indignado. E ele chamou aqueles homens à responsabilidade e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Nós temos dito, irmãos, que a contribuição cristã é um ato de adoração, faz parte da nossa caminhada com Cristo. E aí, trazendo para os nossos dias, talvez você fique pensando, mas hoje nós não temos sacerdotes, levitas, né? Às vezes até nós chamamos levitas, mas naquele sentido, né? Mas nós temos no Novo Testamento um ministério cristão, homens que são separados por Deus, pessoas que Deus separa para viver integralmente da sua obra, ministros, missionários que se dedicam. E eu queria então ler com os irmãos um texto que vai nos ajudar a compreender a aplicação dessa verdade no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele vai tratar da questão do sustento dos obreiros que vivem na obra do Senhor, que se dedicam à obra do Senhor integralmente. 1 Coríntios, capítulo 9. Há um livro que trata desse tema, do pastor Hernandes Dias Lopes, de pastor a pastor, um livro muito interessante. E no capítulo 8 desse livro, ele vai tratar do salário, né, realmente do sustento do obreiro, daquele que se dedica à obra do Senhor. E comentando esse capítulo 9, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa 5 argumentos nesse texto que tratam do sustento do obreiro. Por que que ele, como apóstolo, ele deveria ser sustentado pela igreja? Embora, nesse mesmo capítulo 9, ele diga que abriu mão, né? Ele abriu mão desse privilégio. Em alguns momentos, nós vamos ver o apóstolo Paulo trabalhando, né? Fazendo tendas para o seu sustento. Em outros momentos, ele recebeu ofertas. Uma igreja que contribuiu demais com o ministério de Paulo foi a igreja dos Filipenses. Se você ler Filipenses capítulo 4, Paulo está agradecendo as ofertas daquela igreja, todo o carinho daquela igreja. E nesse capítulo 9, ele está argumentando com aqueles irmãos: ora, se eu tenho sido reconhecido como apóstolo por vocês, tenho me dedicado à obra, nada mais justo do que eu receber o sustento, né? E ele vai usar então alguns argumentos. Dos versículos de 1 a 6, ele vai usar o argumento do seu chamado, né? O seu apostolado. Percebam, não sou eu porventura livre, 1 Coríntios 9, 1, não vi Jesus, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho?
Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aí ele pergunta: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está dizendo isso. Então, até o versículo 6, ele vai usar esse argumento do seu chamado ao apostolado, Ele está dizendo: olha, eu sou apóstolo, eu fui chamado, eu vi também o Senhor, não temos direito nós de comer e beber? Ele está dizendo, como alguém que se dedica à obra integralmente, eu devo ser reconhecido nesse aspecto, No versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Paulo está dizendo, nós semeamos as coisas espirituais. Paulo se dedicava à pregação e sofreu muito na cidade de Corinto, permaneceu fiel, e ele diz: se nós vos semeamos coisas espirituais, por que não podemos colher bens materiais? Então esse é o primeiro argumento do seu chamado. O segundo argumento de Paulo está lá no versículo 7, é a experiência humana. A experiência humana. Ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Você imagina, um soldado vai para a guerra e ele mesmo compra a sua farda, compra a sua munição, ele mesmo banca a sua alimentação. Paulo diz, é só olhar para a experiência humana, o entendimento que nós temos daquilo que é humano. Então ele faz algumas perguntas. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Segundo, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Terceiro, quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então o primeiro argumento de Paulo é o seu apostolado, o segundo é a experiência humana, Ele está falando de uma relação de trabalho, de recompensa, de trabalho e remuneração, ok? Terceiro argumento de Paulo tem a ver com a lei do Antigo Testamento, e é baseado nessa lei que Neemias estava chamando a atenção do povo. Deus ordenou que o sacerdócio fosse mantido, que os levitas fossem mantidos, e Paulo está dizendo isso, a partir do versículo 8, porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Será que a lei não cuidava do sustento dos sacerdócios, daqueles obreiros que viviam para a obra do Senhor? E aí Paulo diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Paulo está dizendo, na lei de Moisés, Deus se preocupava até com os animais. Quando o boi estava debulhando, não podia amordaçar a sua boca. Por quê? Porque enquanto ele estava trabalhando, ele comia. Não amordaces a boca ao boi quando pisa o trigo, nos revela o cuidado de Deus com os animais. Aí Paulo conclui, acaso é com bois que Deus se preocupa? Enquanto a igreja de Corinto estava sendo assim, não estava sendo generosa com o sustento de Paulo, ele está chamando a atenção, Ou, versículo 10, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Então, irmãos, percebemos aqui que Paulo lança a mão da lei do Antigo Testamento. No verso 13, Paulo apresenta o quarto argumento, que é o sacerdócio levítico. Ele diz, versículo 13, e não sabeis vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Então, quando Deus estabeleceu o sacerdócio, quando Deus estabeleceu os levitas, Deus estabeleceu a forma de sustento.
Quando o povo de Deus levava as suas ofertas, quando o povo de Deus levava o seu sacrifício, uma parte era separada para os sacerdotes. Quando a terra da promessa foi distribuída, algumas partes de cada tribo foram dedicadas aos levitas, porque eles se dedicavam integralmente à obra do Senhor. Eles precisavam de um lugar também para estarem. Então vejam, amados irmãos, o cuidado de Deus com os seus obreiros. E o último argumento de Paulo está no versículo 14. Um argumento que é maior do que o seu apostolado, um argumento que é maior que a experiência humana, né, que o soldado não vai à guerra às suas próprias custas, um argumento que é maior do que a lei do Antigo Testamento, maior que a própria lei em relação ao sacerdócio, que é o ensino de Jesus. O que é que Jesus falou sobre isso? No versículo 14, assim ordenou também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Percebe, irmãos? Então nós, quando pensamos nos obreiros cristãos, obviamente que há contextos diferentes, em várias realidades, mas a Escritura nos dá essa possibilidade de um sustento para um obreiro que está em tempo integral. Nós temos parcerias missionárias com homens e mulheres, né, com casais, com famílias, que deixaram o seu trabalho para se dedicarem à pregação, ok? Então, é exatamente isso que Neemias está corrigindo aqui no capítulo 13 do seu livro, e é sobre isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 9, né? Em contextos diferentes, mas tratando da mesma realidade, né? Paulo está corrigindo aqui, Neemias, estava corrigindo a irresponsabilidade financeira da nação, compromisso que foi assumido diante de Deus, com o sacerdócio, com os levitas, e eles estavam negligenciando, e ele então chama a atenção e pergunta àqueles líderes, por que se desamparou a casa de Deus? E Neemias então restitui, chama o povo novamente à fidelidade e coloca os obreiros novamente no lugar que eles deveriam. E aí eu quero passar para a terceira correção que Neemias fez. Neemias corrigiu as normas referentes ao sábado, ok? Aí, a partir do versículo de número 15, percebam, irmãos, ele passou um tempo fora, ele voltou ao palácio de onde ele trabalhava, e nesse meio tempo, quantas coisas foram cometidas. Por isso, meu irmão, que nós temos que ler a Bíblia todo dia, por isso que nós temos que ter comunhão com Deus todo dia, porque a cada dia, como o autor aos Hebreus falou, eu já citei nessa noite, ele diz que o pecado nos assedia, há realidades que diariamente tentam nos afastar do Senhor, são ideias, pensamentos, realidades, circunstâncias, e nós somos desafiados a permanecermos fiéis a Deus. Neemias, quando volta, ele enxerga essas realidades, ele agora está tratando de cada uma. Tratou da questão da influência dos estrangeiros, da moradia de Tobias na casa de Deus, ele expulsa, ele trata agora da infidelidade da contribuição e coloca o povo novamente em fidelidade, e agora ele vai chamar atenção para um princípio da lei que era a guarda do sábado. Vejam, a partir do versículo de número 15, ele diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, no dia que havia sido separado, amados irmãos, para adoração. O que ele faz? No final do verso 15, protestei contra eles, por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios. Os tírios eram os considerados povos da terra, que habitavam ali em Jerusalém também, né? Eles aparecem lá em Neemias 10, 31, e eles novamente aparecem aqui, e ele diz, eles traziam peixes e toda sorte de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, lhes disse,
Que mal é que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós, e sobre esta cidade, sobre Israel, profanando o sábado? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, né? E aí, as providências de Neemias, verso 19: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, verso 21, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Irmãos, o sábado, ele é anterior à lei, ele está lá no princípio da criação. O Senhor criou o universo em 6 dias e descansou no 7º dia. A pergunta é: Deus precisa descansar? Não. Isaías 40 diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. O sábado foi feito para que o homem pudesse descansar. É como se fosse um plano de renovação, um plano de manutenção e renovação. Nós não somos uma máquina, nós precisamos de descanso. Mas o interessante é que nesse dia não havia somente o descanso físico, havia o descanso no Senhor. O povo se voltava a Deus, orando, buscando a presença do Senhor, ouvindo a palavra. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver tanto o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, aos sábados, indo às sinagogas, pregando nas sinagogas. Numa delas, Jesus leu Isaías 61 e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, ele era aquele de quem o profeta anunciou que, sobre quem o Espírito do Senhor desceria para proclamar libertação aos algemados, para pôr em liberdade os oprimidos, né? O apóstolo Paulo, da mesma forma, quando ele chegava numa cidade onde havia uma sinagoga, ele se dirigia à sinagoga. Era um preceito para o povo de Deus. Mas nos dias de Neemias, nesse intervalo que ele vai a Pérsia e depois retorna, houve essa negligência. Nós tivemos uma série de mensagens aqui sobre os 10 mandamentos, e nosso irmão Érico falou sobre o sábado, e trazendo aplicação para a igreja hoje. O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, passou a ser o dia da reunião do povo de Deus. Aleluia! Primeiro dia da semana, a gente lê isso no final de cada evangelho, foi o dia da ressurreição. Em Atos capítulo 20, no versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que foi exatamente nesse dia, no primeiro dia da semana, que o povo de Deus, que a igreja, passou a se reunir para adorar ao Senhor. Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. Então veja, irmão, no primeiro dia da semana o povo adorava, o povo partia o pão, se lembrava do sacrifício de Jesus, e havia exortação, havia encorajamento. Em toda reunião do povo de Deus precisa haver o ensino da palavra, a instrução da palavra, o encorajamento da palavra. O ministério da palavra não é só do púlpito da igreja, mas em cada reunião nossa. É o que acontecia no Novo Testamento, falando uns aos outros, encorajando uns aos outros com a palavra do Senhor, e eles faziam isso também nos domingos, no ajuntamento aos domingos. A pergunta que nos cabe aqui é: qual é o valor que você tem dado, que nós temos dado como discípulo de Jesus ao dia do Senhor, ao domingo? Irmãos, era muito difícil um cristão de décadas passadas usar o domingo, por exemplo, para ir ao comércio. Era quase impossível isso.
Infelizmente, o dia do Senhor tem perdido a sua atenção. É um dia de descanso, mas é um dia de adoração. Obviamente, Deus deve ser adorado em todos os dias, mas nós precisamos ter zelo por esse dia, valorizarmos esse dia. E Neemias nos dá esse exemplo aqui, sendo enérgico, porque as pessoas já estavam tão acostumadas, os comerciantes já estavam entrando em Jerusalém no sábado, no dia que o povo deveria estar reunido para adorar, para celebrar conjuntamente, para ouvir a palavra, eles estavam comercializando. E Neemias também agiu de uma maneira muito enérgica. E, concluindo, a quarta realidade que Neemias precisou tratar aqui, nesse capítulo 13, diz respeito aos casamentos mistos. Percebam, irmãos, a partir do versículo 23, como é que o povo de Deus baixou o padrão, como é que o povo de Deus se esqueceu de um princípio que está lá na lei de Moisés, que trouxe tantos prejuízos para o povo, e agora Neemias está também tratando, e aqui nós vamos ver Neemias de uma forma mais enérgica ainda. Se nós ficamos assustados com ele pegando as mobílias da casa de Tobias, jogando fora, imagina o que ele vai fazer aqui agora. Mas, irmãos, ele nos chama a atenção para uma realidade muito importante: o zelo pela obra de Deus, zelo pela palavra, zelo pelo Evangelho. E aqui percebam o prejuízo que o povo estava experimentando por essa infidelidade, e nós vamos ver a ação enérgica de Neemias. Verso 23: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Resultado disso, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Meu irmão, não perca a sua fé, não fique escandalizado. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Por quê? Essa é a razão. Primeiro, porque foi proibido pelo Senhor na lei de Moisés. Quando nós vemos no Antigo Testamento os profetas chamando o povo ao arrependimento, qual era a referência que eles tinham? A lei de Moisés. Neemias não está aqui inventando nada, ele não está agindo assim, porque era uma coisa do coração dele, ele queria ver o povo todo unido. Não, irmãos, era um preceito divino, era uma ordenança divina. Por que que nós hoje testemunhamos esse milagre do povo de Israel existir como um Estado, sendo uma nação identificável como os descendentes de Abraão? Porque um dos fatores que contribuiu para isso, eles se casam entre eles. E aqui nós vamos ver Neemias sendo zeloso. Primeiro, porque a lei proibia. Deuteronômio capítulo 7, o Senhor não sugeriu, o Senhor ordenou. Deuteronômio 7, a partir do verso 1: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Por quê? Versículo 4: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses.
e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria, Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, irmãos, quando Neemias ele age assim energicamente no capítulo 13, ele está motivado pela palavra, pelo princípio de Deus. Segundo lugar, pelo exemplo negativo de Salomão. O pecado de Salomão foi esse, versículo 26, Neemias 13, 26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. É interessante o argumento dele. Olha, Salomão era abençoado, Salomão era amado, era um rei respeitado pelas pessoas, mas ele pecou contra Deus. Ele quebrou um princípio. A Bíblia diz que as mulheres levaram o seu coração, ele passou a idolatrar, meus irmãos. É por conta disso. Talvez você diga, mas muitas vezes nós vemos dois cristãos que se casam, e às vezes o casamento termina. Agora você imagina se já começa em desobediência, né? Porque existem aspectos espirituais do casamento e aspectos práticos, né? Então o fato de você ter recebido a imposição, a bênção matrimonial, e os dois servir ao Senhor, não significa que vocês receberam uma vacina contra o divórcio, contra problema, não. Vocês receberam a bênção de Deus para trabalharem junto a relação, para criarem filhos juntos, para viverem à luz da palavra, para caminharem na obra do Senhor. E aí, irmãos, Neemias foi duro porque a lei de Moisés, a palavra de Deus condenava. Salomão caiu nesse pecado, e ele chama pecado aqui pelo nome, e porque esse tipo de aliança abre portas para a ingerência daqueles que são contrários aos propósitos de Deus. Vejam na continuação do texto, versículo 28, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate. Os irmãos se lembram lá no início do livro, Tobias, Sambalate? Esse pessoal está aqui porque o povo de Deus abriu a guarda, baixou a guarda. O sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate, horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra do Senhor diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Pastor, estamos no século 21, pastor. A minha pergunta é: o Deus do século 21 mudou? Aquilo que está revelado na Escritura foi alterado? Por quem? Por você? Pelo seu coração? Pela sua preferência? Então, meu irmão, Deus tem compromisso com a palavra dele, e nós precisamos levar isso a sério. Eu sempre digo que nós fazemos escolhas e elas trazem consequências. Se você enveredar por esse caminho, quando você tiver um filho, você quiser consagrar aqui na casa do Senhor, minha irmã, seu esposo que não professa a fé cristã, ele tem direito de levar o filho de vocês aonde ele quiser, e vice-versa. Não adianta você chorar depois: perdi o meu filho, não consegui criá-lo no Evangelho. Foi uma escolha que você fez no matrimônio. Então, irmãos, os princípios de Deus existem para serem cumpridos, e Neemias está sendo duro aqui, e a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama, e nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Neemias termina orando pelo povo, pedindo ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim.
E quando ele diz, lembra-te de mim, ele está certamente agradecendo a Deus pela obra do Senhor, pelo cuidado do Senhor, por tudo que Deus fez para colocá-lo naquela posição. Limpei-os, verso 30, pois de toda estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes e os levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Quero concluir pensando com os irmãos que isso nos faz considerar o chamado de Deus. Foi Deus quem chamou Neemias. Os irmãos se lembram, ele estava lá no palácio, ele era copeiro do rei, ele fez uma pergunta para um dos seus irmãos, como é que está o povo? E quando ele recebeu a informação de que o povo estava em miséria, ele se colocou diante do Senhor. Meu irmão, quando você ouve falar de miséria, quando você ouve falar de gente doente, quando você ouve falar de pessoas que estão se perdendo, o que é que você faz? Um discípulo de Jesus se coloca diante do Senhor e intercede. O primeiro passo é orar, depois é se colocar à disposição de Deus. Senhor, em que eu posso ser usado para que essa situação seja resolvida? Eu louvo a Deus, irmãos, porque esse movimento de oração tem acontecido na nossa comunidade. Eu olho para os grupos da igreja, das irmãs, dos homens, o povo está sempre mobilizado em orar, interceder, clamar a Deus pela salvação de pessoas, pela cura, e nós precisamos fazer isso, nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele nos use como instrumento. E Neemias, depois que ele passou 4 meses orando por aquela situação de miséria, ele se coloca diante do Senhor, e ele vai conversar com o rei, ele pede uma oportunidade a Deus, e quando ele conversa com o rei, Neemias 2, versículo 4 e 5, o texto nos diz, ele falou com o rei, peço-te que me envies, eu quero terminar lendo Neemias 2, versículo 4 e 5, Neemias 2, 4 e 5, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Deus deu a ele uma visão de reedificação, de restauração, mas ele diz, peço-te que me envies. Irmãos, há muitas pessoas dizendo, Senhor, eu não quero ir, eu não quero me envolver, mas a oração do servo é, peço-te que me envies. Os nossos irmãos assembleanos cantam um hino, que diz assim, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Os guerreiros se preparam, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, é isso que Neemias está dizendo, peço-te que me envies, se é lá que está o problema, se é lá que estão as pessoas que estão precisando de restauração, peço-te que me envies. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que mesmo que a gente não peça, a notícia que eu quero deixar e lembrar você e a mim como igreja, é que nós já fomos enviados. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós já fomos enviados, e nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu, na dependência do Espírito Santo, clamando a Deus pelo amor dEle em nós, através de nós, porque é o Senhor quem ama através de nós, que nós sejamos uma bênção, para que os propósitos do Senhor se cumpram na terra, vidas que precisam de restauração. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém, ele fazia parte de uma geração que já estava na Pérsia, que já havia sido vencido, pelo cativeiro, dominado pelo cativeiro, mas ele se enxergou como membro daquele povo, como parte daquele povo. Aquela dor que os seus irmãos sentiam dizia respeito a ele também. Por isso,
ele foi usado pelo Senhor. Que esse livro possa nos inspirar, que nós possamos ler mais uma vez com calma, meditar, pedir ao Senhor que nos oriente, para que de fato tenhamos a mesma visão de Neemias, uma visão de restauração, uma visão que no Evangelho, somente no poder do Evangelho, no poder de Cristo, vidas podem ser restauradas, vidas podem ser libertas, famílias podem ser restauradas para a glória do Senhor. E nós conhecemos a Cristo, e nós conhecemos essa palavra. Lança essa semente, meu irmão, fala de Jesus, e o Espírito Santo vai completar a boa obra dos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Queria convidar você a orar nesse momento, você se colocar diante de Deus, você que aqui está, você que está em casa, pare um instante diante do Senhor, e coloque a sua vida diante dEle, assim como Neemias disse: Senhor, peço-te que me envies. Coloque você a sua vida diante do Pai, e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser instrumento do Senhor, para abençoar vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, de podermos meditar na Tua palavra, e ó Pai, na dependência do Espírito Santo, deixar que o Teu Espírito fale conosco, trazendo quebrantamento ao nosso coração, arrependimento, mudança. Pai, ajuda-nos a vencermos toda a negligência, ajuda-nos a rompermos, ó Pai, com aquelas realidades que não Te agradam. Olhando para esse texto, nós vemos, ó Pai, o zelo de Neemias, agindo energicamente, porque ele tinha compromisso com o Teu coração, com o Teu caráter, com a Tua palavra, Senhor. Dá-nos esse zelo, Pai amado, dá-nos esse zelo para a glória e honra do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.